Contos assustadores da Masha. Ah, existem histórias para tudo. Histórias assombrosas de monstros, pesadelos monstruosos. E a gente fica com tanto medo. Mas a verdade é que ninguém nunca viu um deles na vida real. Mas um dia, um menino viu. Deixa eu contar como foi. Era uma vez um lugar onde ninguém chegava perto. Uma fábrica de tratores. O caso foi que o menino perdeu a pazinha do seu trator de brinquedo. E ele acreditava que podia encontrar outra na fábrica abandonada. Então, uma vez depois da sua soneca, e quando nenhum adulto estava por perto, ele decidiu ir até lá. O menino então pulou por cima da cerca e avistou um prédio sem graça que estava bem à sua frente. Velhas chaminés danificadas por todo lado e todas as janelas quebradas. As luzes estavam apagadas e apenas numa janelinha, na torre quebrada, ele pôde avistar uma luz. O menino subiu as escadas até a torre. E lá naquele quarto, sobre a mesa, em frente ao espelho, estava um monstro horrível, sentado tranquilamente. Ele era coberto por pelos. Mirava-se no espelho enquanto passava batom com um rolo de pintar. Somente uma palavra poderia descrevê-lo: horror! O menino deu um soluço com o seu pavor e o barulho foi tão alto que quebrou o silêncio. O monstro estremeceu e deixou cair o rolo de pintar dentro da própria boca. Por causa do medo, o menino desceu as escadas correndo e caiu. Ele não podia entender como tinha ido parar naquele ambiente terrível. Ele olhou à sua volta. Oh, minha nossa! Estavam um ao lado do outro, sentados sobre caixas. Dois monstros e perto deles, um homem com fartos bigodes, vestido com um macacão. Havia uma bobina de madeira para enrolar cabos. E eles a utilizavam, jogando algo sobre ela com toda a força. Então, de repente, o monstro, aquele que era coberto por escamas, que tinha uma cabeça pontuda e também um rabo de serpente, bateu com força na bobina e guinchou forte e com veemência. Bati você! Então o outro monstro, que tinha uma tromba jogada por trás do ombro como um cachecol, começou a rir de uma forma tão grotesca que fez a pele do menino se arrepiar, como se baratas andassem sobre ele. Os monstros então ergueram o homem e começaram a dar vários petelecos na sua cabeça. O menino, que estava apavorado de medo, saiu correndo do seu esconderijo e percebeu que estava numa oficina. Havia silêncio ao redor, escurecia mais, mas havia algo à distância, alguma coisa que estava pingando em algum lugar. Então, de repente, no meio da oficina, o menino viu um trono, coberto de crânios e ossos espalhados. Um rei estava sentado ali. Ele estava em uma concha e segurava uma espada de laser em suas garras. E então ele percebeu o menino. E com a raiva que ele estava, sua face horrível se tornou verde. E de repente as luzes se acenderam. E uma vozinha fina então gritou: corta, corta, corta! Por que esse garoto intrometido entrou na frente da câmera? Marivana, estou falando com você. Eu não posso filmar nessas condições. Intervalo já! Por favor! Repentinamente, uma câmera montada sobre uma plataforma desceu. E o rei que estava no trono jogou sua espada de laser para o lado. Outra vez! 150 tomadas! Na verdade, eles estavam rodando um filme ali. O menino só foi perceber depois que o homem dos fartos bigodes o levou para fora da fábrica. Todos aqueles monstros eram apenas atores. Eles não eram reais. Eles estavam apenas encenando para um filme. E por que, ô bobinha?
teriam algum medo deles. Por isso, amiguinhos, todos os monstros das histórias e dos filmes, eles não são reais, apenas imaginários. Apenas criação de uma mente impressionada. Se quiser ver monstros de verdade, então observe uma mosca à lente de um microscópio. Bem, alguém aí tem medo de insetos? Quem se assusta quando vê uma aranha? Quem é que foge de uma libélula? Agora eu vou contar uma história assustadora que aconteceu com uma menina chamada Anilta. Ouçam com muita atenção e tremam de medo. Anilta morria de medo de todos os tipos de insetos. Quando viu uma mariposa, ela logo se escondia embaixo da mesa. Coitadinha de mim. Quando viu uma formiga, ela logo subia numa árvore. Coitadinha de mim. Um dia, quando Wolfka, seu irmão caçula, saiu para brincar, a mãe da Anilta pediu que ela ajudasse a limpar a casa. Anilta pega o aspirador de pó no armário e aspira o tapete da sala de estar. Só que Anilta não podia chegar ao armário, porque lá estava uma aranha tecendo sua teia. Anilta abriu a porta bem devagarinho. Um medo terrível correu pela sua espinha. O armário estava escuro como breu. Cuidado! Como ela poderia pegar o aspirador de pó? Passar perto de uma aranha não é comigo mesmo. Vou encontrar o aspirador pelo tato, é isso. Cautelosamente, Anilta abriu a porta mais um pouquinho para que a aranha não a visse ali. E começou a tirar tudo lá de dentro sem ao menos olhar. Primeiro, ela pegou o esqui do seu pai. Depois, ela pegou um globo. Depois, então, ela percebeu um fio elétrico. E ela, então, puxou para fora. Mas ao invés de retirar o aspirador de pó do armário, um abajur quebrado, uma tábua de passar e uma bicicleta velha caíram em cima dela. Ui! Disse sua mãe. Parece que temos tesouros escondidos no armário, mas nada de aspirador. Então vá até a cozinha e recolha todo o lixo. Ai, por favor, o lixo não. Tem uma barata e com antenas enormes. Ela ia devorar nossa amiguinha num segundo, acariciar a barriga e arrotar de prazer. Reunindo toda a coragem que ainda lhe restava, Anilta resolveu fazer o seguinte. Vou agarrar o lixo e sair correndo, assim a barata não vai poder me devorar. Anilta pegou a lixeira cheia, correu para a porta e atrás ela ouviu um terrível som de mordidas e guinchos. Pelos bancos, cadeiras e pela mesa, o lixo da cozinha foi ficando todo espalhado enquanto caía do balde. Tudo bem, disse a sua mãe. Já que não consegue tirar o lixo também, então vá até a varanda para regar as flores. Varanda, só o nome me apavora. Pelo amor de Deus, uma borboleta gigante. É mais aterrorizante que a aranha e a barata. E como ela pode voar, com certeza vai atacar por cima, da esquerda para a direita. E eu não vou ter como escapar. De volta às flores o mais silenciosamente possível. Talvez possa usar o regador para me defender. Anilta começou a regar as flores. E a terrível borboleta começou a agitar suas asas gigantescas. A menina correu para um lado da varanda e derrubou 2 vasos de flores. Então correu para o outro lado e perdeu o regador. Fugiu para dentro e se escondeu embaixo da mesa. As poças d'água e a sujeira se espalharam pela varanda. Muitas coisas do armário e lixo para todo lado. Gostaria de saber quem fez essa bagunça. Quem? A borboleta, a barata ou a aranha? A mãe suspirou com tristeza e então limpou toda a varanda. Depois juntou todo o lixo e também aspirou o tapete. Nesse momento, Wolfka, o irmão da Anilta, chegou e foi correndo falar com ela. Olha só a linda joaninha que eu peguei. Quer ficar com ela para você? Bom, você não tem medo disso? Anilta perguntou. É claro que não. Quem não arrisca, não petisca.
Olha só como ela é pequenininha. Agora olhe pra mim, eu sou grande e forte. Foi o que o irmão dela disse. Então, a Nilton entendeu. Insetos rastejantes e outros mais assustadores só parecem perigosos para nós, amiguinhos. Mas acontece que eles são menores do que um alfinete. Temos 100 vezes sua altura. Não tenha medo da criatura. Me diga uma coisa, amiguinhos. Vocês têm medo do escuro? Eu também já tive muito medo, mas era antigamente. Eu tinha mesmo tanto medo que mantinha uma lanterna comigo a noite inteira. Até que um dia, alguém me contou uma história de fadas. Era sobre um pequeno inseto que também tinha muito medo do escuro, assim como vocês podem ter. Era uma vez em um bosque muito, muito escuro, um pequenino inseto. Tratava-se de um inseto bastante comum que ali vivia. A floresta em que ele morava não era muito diferente de outras tantas florestas que existem por aí. Todas as noites, porém, quando os dias se tornavam escuros e as plantas ficavam muito, muito sombrias, o pequenino e tímido insetinho começava a ficar com muito medo. Uma noite, quando estava sentado embaixo de uma folha e tremendo de medo, o insetinho viu todos os tipos de monstros terríveis que ali habitavam. Havia um com as presas enormes e uma boca escancarada que dava medo. Havia também outro que tinha as garras afiadas e vivia em posição ameaçadora. Quanto mais a noite caía, mais apavorante e assustadora a floresta ficava e o insetinho cada vez mais amedrontado. Finalmente, o assustado insetinho não pôde mais se conter e então começou a gritar. Ai, estou morrendo de medo. Mamãe, mamãe, por favor, me ajude, por favor, acenda a luz. Todos os animais da floresta ficaram aterrorizados com seus gritos. Ainda sonolentos e sem saber o que estava acontecendo, eles correram em todas as direções. O insetinho viu as sombras dos animais serpenteando pela mata e ficou ainda mais aflito, passando a gritar mais alto. Me ajudem! Eles querem me pegar! Toda aquela gritaria do insetinho estava causando sérios problemas para uma pequena fadinha da mata. Todas as manhãs ela tinha que voar para a escola para aprender vários tipos de magia. Mas como sentia muito sono, ela acabava dormindo nas aulas ao invés de prestar atenção nas explicações da professora. Todo mundo sabe que quando a gente dorme na aula, pode tirar notas baixas. A fadinha tomou uma decisão para colocar um fim naquela cantinela noturna. Ela voou para encontrar o pequeno insetinho do escuro e disse para ele: Boa noite, insetinho. Diga, por que você está sempre gritando a noite inteira? Repare como todos os bichinhos saem correndo. Do que eles estão fugindo? Perguntou o insetinho assustado. De você! Você é o monstro da floresta. Eu não sou um monstro, disse o insetinho chorando. Só sou um pequeno e tenho muito medo. E por que eu não tenho medo? Perguntou a fadinha. Eu também sou pequena. Sim, mas... E o insetinho choramingou. Mas é que você tem uma lanterna. E é por causa disso que não tem medo de nada. A fadinha da mata suspirou. Sim, eu sei como é. Então vou criar uma lanterna para você. Ondinhas, colchão, ouriço. 1. Escova, peixe, esponja. 2. Queijo, tomate, cubos de açúcar. 3. Abracadabra, lanterna, apareça já! Isás! Mas ao invés de ganhar uma lanterna como a da fadinha, o insetinho ganhou uma cauda iluminada. É isso que acontece quando a gente não presta atenção nas aulas, disse a fadinha para si mesma. O insetinho riu. Ele olhou em volta e percebeu que o monstro das presas enormes e a boca escancarada que amedrontava não passava mesmo de um tronco podre. E à luz da sua nova cauda, o monstro de garras afiadas parecia ser simplesmente um pequeno zimbro. E de repente, o pequeno vagalume percebeu uma coisa. Na verdade, não havia nada para ter medo. E todas as noites ele ligava sua nova lanterninha e voava livremente até o amanhecer,
Durante o dia, ele tirava a soneca. E a nossa fadinha, sempre antes de dormir, sorria ao observar uma brilhante estrelinha que voava lentamente de galho em galho, no silêncio da madrugada. Muito bem, amiguinhos. Chegou então a minha vez de dizer boa noite. Às vezes você pode pensar que viu alguma coisa na escuridão, mas não há motivo para ter medo. Siga o meu conselho e seja feliz. É fácil aprender após uma noite de sono, e a luz do conhecimento é a melhor. Hoje, amiguinhos, vou contar uma história muito assustadora. Quando acabar, você não vai conseguir dormir, nem de dia e muito menos à noite, nem mesmo de manhã cedinho. Depois de um prato quentinho de mingau, não vai mais dormir de jeito nenhum. Tudo aconteceu em um acampamento infantil de verão, quando um menino muito divertido chegou. Todas as crianças no acampamento estavam se divertindo, mas esse menino se divertia mais que todo mundo. Ele passou o dia todo correndo e brincando. Parecia que ele tinha levado um choque elétrico. A bateria dele simplesmente nunca acabava. E naquela noite, quando estava tudo escuro lá fora, as ruas estavam silenciosas e assustadoras, com lobos uivando do outro lado da cerca e estranhos com quem nunca devemos falar. Ainda assim, o menino não queria dormir. As baterias dele nunca acabavam. Por isso, ele decidiu passar o tempo a noite inteira contando histórias de terror. Histórias sobre uma mão negra como a noite, um fantasma branco como a neve, a porta de um calabouço, um caixão sobre rodas e monstros peludos e feios. O menino contou a todas as crianças essas histórias assustadoras. Depois, calmamente pegou no sono. E pouco tempo depois, estava sonhando. Então, de repente, ele começou a sonhar com uma mão negra como a noite. Ele pulou assustado na cama e olhou em volta. Para sua surpresa, saindo debaixo da cama, estava uma mão negra de verdade. As unhas eram longas, sujas e sem cortar. Ai, que nojo! O menino decidiu sair correndo dali, mas acabou tropeçando e caindo, porque debaixo de outra cama estava saindo uma perna negra. O menino se levantou e, bem à sua frente, estava um fantasma de óculos. Era branco como a neve e totalmente assustador. O que fazer agora? Ele saiu pulando de cama em cama, gritando, abriu a porta e correu para longe, fugindo daquelas criaturas horríveis. Ele decidiu que era bem melhor enfrentar os lobos e os estranhos, com quem a gente nunca deve conversar. Enquanto ele corria gritando pelas ruas, ele percebeu os faróis de um caixão sobre rodas. Ele continuou correndo por um beco, mas o caixão ainda o perseguia. O menino estava aterrorizado. Ainda correndo e gritando, ele ouviu uma voz saindo do caixão sobre rodas, gritando mais do que ele. Onde você está indo? Por que não está dormindo? Encurralado, o menino não tinha como escapar. Com as costas contra a parede da cantina, o menino fechou os olhos pensando que tudo estava acabado. Agora um vampiro vai sair desse caixão para sugar o meu sangue. Mas ninguém sugou sangue nenhum. Foi então que aquela voz vampiresca disse: O que você pensa que está fazendo, senhor assustador? Você sabe que está apavorando todo mundo com essas suas histórias estúpidas de terror. O senhor Mão Negra se escondeu embaixo da cama. O senhor Fantasma se escondeu embaixo do lençol. E o Pé Negro se trancou no banheiro e está tão assustado que não há ninguém que consiga fazer com que ele abra a porta. Você pregou uma peça até em mim. Eu que sou o diretor desse acampamento. Enquanto eu corria atrás de você, pra cima e pra baixo nessas ruas, fiquei sem gasolina nenhuma para dirigir. Então, senhor assustador, não está envergonhado? Sem dúvidas, o menino estava envergonhado por seu comportamento. Então, ele pediu desculpa para os meninos do dormitório pelas histórias horripilantes que tinha contado na hora de dormir.
Ele também prometeu ao diretor do acampamento que compraria gasolina pra ele. Bem, assim que ele crescesse e tivesse um emprego. Mas acho que o diretor não acreditou nele, porque ele saiu dali bufando. E logo cedo de manhã, ele ligou para os pais do menino para contar a eles sobre a história horripilante que o menino tinha contado aos outros. Sobre uma mão negra como a noite, um caixão sobre rodas e a peça que ele tinha pregado na noite anterior. Por alguma razão, só a mãe dele ficou assustada. O pai dele não ficou nada assustado. E ainda prometeu cuidar disso em casa. Vocês gostam de ir ao circo? Sim? Eu também adoro. O circo é muito divertido. Mas eu tenho que falar. Às vezes, até mesmo histórias assustadoras acontecem no circo. Estou falando de histórias tão assustadoras e horríveis como esta, sobre um palhaço. Ela começa assim. Era uma vez o palhaço que vivia em um circo. Ele era divertido e engraçado, mas esse palhaço tinha um lado bem estranho. Quando a noite chegava e era hora de todo mundo se preparar para o início do espetáculo, por alguma misteriosa razão, esse divertido palhaço ficava muito triste. Ele ficava andando triste de um lado para o outro, se assustando com qualquer coisa. Agindo assim, era bem óbvio que o palhaço tinha muito medo de alguma coisa no circo. Então, em um belo dia, algo terrível aconteceu. Sem nenhum aviso, o palhaço desapareceu. Naquela tarde fatídica, tudo estava indo como de costume e não havia nenhum sinal de algo errado. O espetáculo consistia de ginastas, malabaristas e acrobatas, mágicos, todos os tipos de pequenos animais treinados e treinadores. Como sempre, a plateia aplaudiu muito e a orquestra tocou muito bem. E a princípio, ninguém notou que o palhaço tinha desaparecido completamente. O espetáculo já tinha quase acabado e a ele não tinha nem aparecido ainda no picadeiro. Todas as crianças estavam esperando o palhaço. Algumas até começaram a ficar mal comportadas e fazer birra. Uma menina da plateia logo disse: "Se aqui não tiver um palhaço, gente, isso não é um circo de verdade. Todo mundo sabe que um circo de verdade tem que ter um palhaço." E aí as crianças começaram a falar: "Palhaço! Palhaço! Queremos um palhaço! Tragam o palhaço agora mesmo!" Oh! Teria sido melhor se eles não tivessem pedido isso. Porque de repente o palhaço decidiu parar de se esconder e finalmente ir para o picadeiro. Então, todo mundo se assustou. E havia uma razão para isso. Porque ninguém em toda a sua vida havia visto um palhaço tão assustador. Todas as crianças começaram a chorar e pedir para irem para casa. E podem imaginar uma coisa? Enquanto isso acontecia, o palhaço deu uma gargalhada incrivelmente assustadora. Até as mães, pais e avós ficaram assustados. Somente uma menina não estava com medo. Ela bravamente se aproximou do palhaço e disse: "Palhaço, eu queria saber por que você tem dentes tão grandes. Ou melhor, na verdade, ela disse: por que você está tão bravo, hein? Por que você não olha ao seu redor? As crianças estão chorando por sua culpa." "Bem feito, então. Deixe elas chorarem o quanto for. Eu quero ver lágrimas. Pelo menos agora em diante, ninguém vai mais ousar rir de mim." "Ah, então tá." A menina disse: "Acho que já entendi. Você está brava porque tem medo de que as pessoas riam de você, né?" "Claro que eu estou com medo. Porque se eu fizer alguma coisa errada, imagine se eu cometer um erro. Todo mundo vai rir tanto de mim e apontar o dedo para mim e gargalhar. E eu vou ser muito, muito humilhado. Você sabe quanto isso magoa?" "Sim," a menina concordou. "Isso deve magoar mesmo. Então, para evitar que eles riam de mim agora, eu vou assustar todos eles." Uivou o palhaço assustador. Mas a menina nem sequer piscou e disse: "Só as pessoas bobas riem dos erros dos outros. Não tenha medo.
Todas as crianças boas entendem que todo mundo comete um erro mais cedo ou mais tarde. E rir dos erros dos outros é bem feio. Ninguém gosta, não é mesmo, pessoal? Desde então, o palhaço nunca se escondeu de novo. Ele entra no picadeiro com um grande sorriso e escuta os aplausos. Todas as crianças e adultos encorajam o palhaço em todos os momentos, até quando ele erra. E eles dão grandes gargalhadas, mas só quando ele faz algo engraçado e divertido. E os que não riem dessas brincadeiras simplesmente não têm senso de humor. Porque os que não têm nenhum senso de humor só conseguem rir das coisas ruins que acontecem com os outros. Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Eu acho que eu vou começar uma investigação. 1 e 2 e 3 e 4. O desenho é procurado. Microfone apertar. Marcha e urso, vamos lá. Viu só como é muito fácil? E agora, você tem